galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, temos novos capítulos do maior escândalo da semana. Na madrugada de hoje, há poucas horas atrás, o Estadão trouxe novas revelações. E eu já adianto, não foi apenas uma pessoa que visitou o Ministério da Justiça e a Segurança Pública. E aí? Bom, a gente já vai abrir o vídeo comentando sobre este assunto como um todo. Quero trazer atualizações, mais informações que foram publicadas ao longo do dia de ontem, que eu acho que vocês devem ter visto. E, obviamente, a parte 2. O que é que o Estadão descobriu nas últimas horas, que inclusive desmentem algumas desculpinhas que a turma do Lula tentou inventar, né, pra dar aquela passada de pano e fugir pela tangente. Haja coração! Depois, vamos falar de questões internacionais, a história da repatriação. E é interessante, uma coisinha que a gente comentou no vídeo de ontem, bom, o repatriado da Rede Globo ganhou os holofotes, inclusive os canais oficiais do governo. Depois quero falar com vocês de economia. Apareceu o Haddad chorando, já sabe. Não é imposto. Calma, calma, ainda não é imposto, não é um novo imposto, mas a economia está em frangalhos e tem um petista que já apresentou uma emendazinha para revisar o déficit. Já apresentou de 1%, e 1% você sabe que tem aquela gordurinha de 0,25, né? Já estamos falando de um déficit de quase 1,3% pro ano que vem, que representa mais de 130 bilhões. E se segura, que ainda tem o último tema, espero ter tempo de comentar, coisinhas que estão acontecendo no Brasil, né? Para tentar manter o nosso país acorrentado e impedir o Brasil de se desenvolver. Mas vamos começar. Vamos começar. Turma do Dilma tá preocupada. Ontem foi o principal assunto do dia. Ninguém conseguiu fugir disso. Eu tenho certeza, né, que desde manhã já avisaram a Lula e o Lula fez questão de ficar em total silêncio. A assessoria de comunicação extraoficial do Lula, a Rede Globo, a sua principal aliada, sua principal parceira, não fez nenhuma questão de questionar o Lula, não fez nenhuma questão de perguntar, e aí, Lula, se tem alguma coisa a falar, tentou isolar totalmente o Lula da confusão. Mas ainda assim, soltaram algumas notinhas, né? Como quem não quer nada, como por exemplo esta. ONG de mulher recebida no Ministério de Flávio Dino lavava dinheiro da caixinha do mal, diz o inquérito. Seria bom falar, né? Que era do Ministério de Lula, mas tudo bem. Colocaram na conta do Flávio Dino. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a facção pagava todas as contas da instituição de Luciane Barbosa. E o Estadão não teve acesso a esse inquérito? E não foi nesse inquérito aí que o Estadão veio criar mais problemas pro governo? Mas a gente vai chegar lá, se segura! Esposa de líder do CV também esteve no Ministério dos Direitos Humanos. A notícia foi publicada logo meio-dia ontem, ela circulou bastante, eu acho que vocês todos viram, então não vou me aprofundar muito nela, mas tá ali, ó. Em maio, ela foi recebida na sede da pasta em Brasília pela coordenadora de gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a Érica Meirelles. O encontro foi registrado por Luciene nas redes sociais. Além do Ministério da Justiça e Segurança Pública, também no Ministério dos Direitos Humanos. E também ela esteve com aliados do Lula, e não são qualquer... Não é aquele deputado da base, tipo União Brasil, tipo PSD, não. Ela teve deputados que o Lula guarda um espaço no coração. Mas assim, que o Lula pega no colo, chama de meu amor. Estamos falando do Boulos e do Janones. Então, não dispensa apresentações, né? Tá ali, ó. Mulher de líder, que teve reuniões no Ministério da Justiça, também se encontrou com deputados governistas, com Janones e com Boulos, né? E eles falaram que foi absurdo, que não tem nenhum vínculo, que só bateram a foto porque são deputados e batem foto, né, no meio de qualquer um, né? Ambientes abertos, não tem como saber. Só que o caso do Boulos é um pouquinho diferente do caso do Janones. O caso do Janones, beleza, é uma foto. Mas o do Boulos, a turma não encontrou um vídeo? Rapaz, caminhando, ele e ela. O vídeo mostra a Luciene Farias, mulher de um dos líderes, caminhando com Boulos antes de conversa na lanchonete da Câmara. Então não é qualquer foto, é uma foto, né, com coisa, mais um andado em conjunto, mais um... Ih, rapaz! Imagina, hein?
Como é que você pode acreditar que o Guilherme Boulos tem condições de disputar um cargo do executivo? Como é que Boulos pode lidar com a segurança pública de São Paulo, rapaz? Parece que as preocupações do Boulos, né? Os zongueiros que ele senta para conversar, tem algumas prioridades que eu acho que não são as prioridades do país. Mas vamos continuar. Aí, ninguém deixava o assunto de lado. A Rede Globo ficou segurando. Não teve nota, não teve gente, não teve nada. Pelo contrário, teve lá, nem coloquei aqui em vídeo, mas teve pessoas ligadas à Globo, né? Acho que Júlia Braga. Ele escreve na conta da André Sadi, foi atrás da pessoa que levou a dama do mal. Não, não tem motivo de a gente se desculpar? Não tem motivo para o governo ficar se retratando, pedindo desculpa? O governo não fez nada de errado? Não é aquela passada de pano master, André Sadi compartilhando. Vou mostrar para vocês alguns highlights. Ninguém superou a Eliane Cantanhede. A nota no final da noite de ontem foi um negócio assim abjeto. Mas ela é da Globo News, né? E ela, eu coloquei os prints aqui, é uma pessoa que recebe, inclusive, dicas ao vivo do Lula, como aconteceu certa vez, mas deixa lá, né? Ela estava ao vivo na Globo News, falando sobre o Jorge Pontual, falou uma coisinha, ela corrigiu, né? Recebeu no WhatsApp, depois da falou, olha, o Pacheco também está nos assistindo. Mas, independente disso, o secretário lamenta erro. Ele falou o seguinte, se teve algum erro, esse erro foi da minha parte, por não ter feito uma verificação mais profunda das pessoas que a receber. Meu Deus, coitadinho, né? Se teve algum erro, não tem erro, tá tudo de boa, tá tudo maravilhoso. Se teve algum erro, não teve, né? Ainda tem a possibilidade de tá tudo certo. Aí, vem a Folha de São Paulo, eu olhei rápido, eu até achei que fosse uma matéria da Globo, porque colocou, né, esposa de suposto. Suposto. Meu Deus do céu, tio Patinhas. O tio Patinhas do Fluxo é o suposto. Entendeu? É só mostrar aqui, né, o papel da imprensa nacional. Continuando ainda, no âmbito da imprensa, eu falei para vocês, nenhuma nota conseguiu superar a tia Cantanhede. E olha que o Reinaldo Azevedo se esforçou ontem, viu? Ele se esforçou, tentou levantar uns assuntos de Bolsonaro, etc, tudo mais. Mas eu trouxe aqui apenas os 2 parágrafos da conclusão da tia Cantanhede. Ela faz uma nota para passar pano, fala, poxa, vocês vão colocar Lula na berlinda, vocês vão desgastar Lula com o que vocês estão fazendo, temos que blindar o Lula, porque somos lulistas, a gente não tá nem pro Brasil. Mas tá ali, ó. Livre, leve e solta. A dama do mal expõe a audácia do crime e desleixo na capital da República. Além de expor a vulnerabilidade dos poderes, o erro tem alto custo político para o governo, porque os bolsonaristas forçam a barra para ligar Lula a facções criminosas, né? Os bolsonaristas estão forçando a barra. Aí lá para as tantas, ela escreve assim, ó. Além de expor a vulnerabilidade dos poderes da República, que, aliás, acabam de ser vandalizados em Rio de Janeiro. Acabam. Não, eles acabaram de ser vandalizados. Gente, em janeiro, já estamos em novembro. Acabam de ser vandalizados. Ô, tia, a gente tá em novembro, tia. Já tem quase um ano. Troca o disco, filha. Troca o disco, tia. Já tem quase um ano. Acabam, né? Inacreditável. Esse erro tem alto custo político para Flávio Dino, o governo e o próprio presidente Lula. Porque, evidentemente, os bolsonaristas vêm se esforçando para forçar a barra numa hipotética ligação de Lula e do PT com facções criminosas. Aí agora ela dá um salto. O salto de fé. Trata-se de uma cortina de fumaça para disfarçar o fato de que todo mundo sabe, mesmo quem finge não saber, das ligações perigosas entre a família Bolsonaro e milicianos no Rio de Janeiro. Você entendeu? As revelações de ontem do Estadão, do jornal que Eliane Cantanhede trabalha, foi tudo uma cortina de fumaça para proteger Bolsonaro. Porque a família de Bolsonaro tem vínculos que todo mundo sabe. Mas alguns não querem assumir com os milicianos.
Assim, foi tudo um plano. Eita, Bolsonaro safado! Rapaz, Bolsonaro, cara! Pô, Bolsonaro! Não tem condição, bicho! Me ajuda a te ajudar, Bolsonaro! Era tudo um plano do senhor? Era um plano de Bolsonaro todo esse tempo? Rapaz, velho! Até onde o consórcio consegue descer? Não sei. Não sei, não consigo entender. Aí pegando aqui só o gancho no consórcio, vocês vão entender porque eu coloquei esse tema aqui, mas a gente já volta para falar das revelações da madrugada do Estadão. Ontem a Veja fez aquela nota ali, né? Filho de Lula lembra apoio de marido a Ana Hickman a Bolsonaro. Ela acusou o marido de agredir ela. E a Natália coloca ali, né? A Veja recortou a imagem original para relacionar o marido a Bolsonaro, né? E isolá-los. Aqui tá a foto original, né? Ana Hickman, Bolsonaro e o marido. Aí colocou só Bolsonaro e o marido. Proposital, né? Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, rapaz. Sabe? É porque o filho de Lula... Então o filho de Lula falou... E o que o filho de Lula falou pauta a Veja. A Veja a gente, né? Beleza, bacana. Mas por que eu trouxe isso? Pra falar do tema... né, que a gente já sabe que agora é o plano de Bolsonaro. A Eliane Cantanhede nos revelou. Porque, gente, o que aconteceu talvez seja o maior escândalo do ano. E olha que Juscelino se esforçou, viu? O ministro Juscelino se esforçou, mas o Flávio Dino, numa tacada só, mostrou para Juscelino com quantos paus se faz um escândalo. Todo mundo comentou sobre isso. Todos os veículos de mídia tiveram que comentar alguma coisa. A Globo passando o pano, daquele jeito dela. Folha de São Paulo mais ou menos na mesma linha. Vocês viram a Cantanhede. Mas todo mundo comentou. Foi o assunto que tomou conta do Brasil. E cadê a turma do Chico Linguiça? Olha aí. Confusão do dia. A mulher do CV, né, participou de reuniões com no Ministério... Botou ela errado. Foi no Ministério, né, de Lula. Fui ver o que é a oposição. A oposição pra valer comentou sobre o assunto. Tá ali, ó. Aqui à esquerda, inclusive usa a foto, ó, você vê que o cara até esconde o marido da Hickman, né? Pode ser um bateu na esposa. Sabe esse vídeo? Mamãe falei. O assunto que dominou as redes ontem foi a visita do CV. Mamãe falou, não falou. Essa é a oposição ao Lula, viu? É a turma do Chico Linguiça. Não pode falar do PT. Sabe? O MBL, né? O MBL tá confiante que o Kataguiri vai ter o apoio do Alckmin para 2024. Tá confiante. Para 2026 também, né? Vão olhar a bola no plano deles. Então não pode falar do governo, porque, né, senão corre o risco de perder apoio do Alckmin. Nando Moura é um covarde. Tá ali, ó. Ana Hickman. E o Brigadeiro é outro. E o pior é que eles parecem que até combinam, né? E aí, galera, a gente vai falar o que hoje? A gente vai falar o que hoje? Não desgasta o governo Lula. Mas, na verdade, eu já sei. Eles tinham ligado pra Eliane Cantanhede e ela falou, ô, Nando Moura, avisa aí pro Chico Linguiça que foi tudo um plano de Bolsonaro. Tudo um plano de Bolsonaro. Eu vou postar isso mais tarde no Estado. Então não fale do assunto. É um plano de Bolsonaro. Mas tudo bem. Vindo para a oposição mesmo, né, a direita, Felipe Barros coloca ali a notícia e disse: irei ingressar com pedido de impeachment contra Flávio Dino. Convido todos os deputados e senadores para assinarem. Ao receber a primeira-dama, né, para terem diálogos cabulosos, foi o que o Felipe Barros disse, Dino atenta contra a segurança interna do país, o que causa expresso na lei para impeachment de ministro. Pô, o Dino não recebeu, né? Foi no ministério dele. Aí vai dar uma confusão, mas é do jogo, né? É aquela canelada básica. Aí temos a parte 2. 3 horas da manhã de hoje, mais uma vez, Tássio Lohan e André Chaldes, juntos, together. A dupla dinâmica nos fala que documentos contrariam versão do Ministério da Justiça sobre reuniões com mulher do líder do CV. Que documentos são esses? E eles contrariam que tipo de versão? Tá ali, ó. Recibos apreendidos pela Polícia Federal do Amazonas
mostram pagamentos feitos à advogada responsável por pedir audiência ao ministério comandado por Flávio Dino. Ela alega que encontro não tem nada de irregular e o secretário do Dino diz que é óbvio que jamais teria ciência dos pagamentos. Enfim, a advogada responsável por agendar com o Ministério da Justiça a realização de audiências que participou a mulher do CV, esta advogada, segundo o Estadão, recebeu pagamentos da facção criminosa conforme recibos bancários obtidos pelo Estadão. Então, além da mulher do CV, a mulher do líder do CV, a dama do mal, a tal advogada que marcou a reunião também teria recebido dinheiro da facção. Então temos duas pessoas ligadas a um dos grupos mais perigosos do planeta visitando o Ministério da Justiça. Janira Rocha é ex-deputada estadual pelo PSOL, no Rio de Janeiro. E foi quem levou Luciane Barbosa Farias, a dama do mal, segundo a própria pasta. O nome de Luciane não aparece na agenda do Ministério, apenas o de Janira. Ontem, o Ministério comandado por Flávio Dino disse que não tinha como saber a relação com o CV, porque quem pediu audiência foi a Janira. Portanto, não havia prévio conhecimento da presença de Luciane na região. Só que os documentos mostram que Janira também é ligada à facção. E aí? A desculpa do Flávio Dino não, é porque quem pediu a audiência foi Janira. Foi Janira que pediu. Como queríamos saber que a Luciene era do mal? Ô, coligado, a Janira que pediu audiência, ela também é do mal. E agora? Qual a nova desculpa? Qual a nova desculpa? Onde está a inteligência do desgoverno? Esqueceram de salvar o material das câmeras, né? A inteligência que esqueceu de salvar o material das câmeras. A inteligência que, inclusive, o Gonçalves Dias pediu, né? Pro Saulo lá. Não botei que eu recebi essas mensagens, né? Parece que tá faltando inteligência nesse governo desde o início do ano. O dia 8 deixou isso muito bem claro e exemplificado. Inclusive com algumas coisas que apareceram ao longo da CPMI do dia 8 e que Lisiane Gama esqueceu de colocar no relatório final. Aí o Estadão comenta o seguinte, né? Recibos apreendidos pela Polícia Civil amazonense no celular de um integrante da facção mostram 3 transferências do contador do grupo para a conta de Janira em um único dia, totalizando R$ 23.654. Os pagamentos aconteceram dias antes da primeira reunião de Luciane Barbosa Farias, a dama do mal, com o secretário de Assunto Legislativo da parte do Ministério da Justiça, o Elia Vaz, em março deste ano. Poucos dias antes da reunião, lá estava o CV depositando dinheirinho na conta de Janira. Enquanto foi solicitado por Janira, segundo o próprio secretário Flávio Dino, o Ministério da Justiça, em nota assinada por Vaz, veja detalhes abaixo, alegou que não tinha como saber de timão dos pagamentos do CV a ex-deputado. Não tem como saber nada. Aí agora já mudou. Não, a gente não tinha saber. A gente não tinha como saber da Luciane porque foi a Janira. Tá, e a Janira também ligada. Mas não tinha como saber também que a Janira é ela. Ô, rapaz. Tá demais, hein, Lula? Aí tá ali, ó. Ó os prints que tá nesse inquérito. Deu um zoom ali, né? Dados do recebedor. Pra quem a turminha do mal, né? Fez o pagamento. Quem fez o pagamento foi o Alexandro B. Fonseca e pagou para Janira da Rocha Silva Alves de Lima Inácio Silva. Inácio Silva, né? Até um sobrenome engraçado, é nome grande, né? Inácio Silva. Só faltou mais um para fechar o pacote, né? Mas deixa lá. Os recibos constam em relatório sigiloso da Polícia Civil do Amazonas, obtido pela reportagem. Os pagamentos foram feitos por Alexandro B. Fonseca, conhecido como Brutinho ou Brutus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, ele era uma espécie de contador da facção, né, responsável pela contabilidade da caixinha, que é a contribuição, né, dos criminosos que fazem parte do grupo. Seria também o tesoureiro do CV nos municípios de Paritins, Inhamundá, Caruari,
Os pagamentos foram feitos nos valores de 3.000, 5.645 e 15 mil reais. O nome completo e o CPF de Janira aparecem nos comprovantes. Há ainda recibos dos pagamentos para a ONG Liberdade do Amazonas, que é a ONG da Luciene, a Dama do Mal, criada para supostamente defender os direitos humanos dos presos. A presidente da entidade é justamente Luciene. No caso da ONG Luciene, a contabilidade do CV do Amazonas registra despesas de 22,5 mil para o mês de fevereiro, indicando que a entidade é, na verdade, sustentada pelo CV. E tá ali. Dados do recebedor. Liberdade do Amazonas. Mais de um pagamento. Tem ali na tabela do lado, ó. Aluguel da casa, conta de água, luz, internet, plano chip, seguro conta, crédito do chip, salário de funcionários, salário de assistente social, câmeras reláveis, salário de advogada, contador, gasolina, limpeza, passagem. Que bacana, hein? Mas o Lula não sabia de nada? Ninguém sabia de nada. Aí você pensa, pô, e agora? Vai acontecer alguma coisa? Não. Não vai não. Aqui, ó. Foi o único recado, né, que os petistas resolveram passar. Escolheram logo a Globo. Olha que coincidência. Que obviedade, né? Ligaram pra Globo, ô, Bela Megali. Avisa que ninguém vai demitir ninguém aqui, viu? Avisa aí. Quem manda é nós. A Globo tá com nós. Já falei com o William Bonner. Brincando, hein? O William Bonner tá nem preocupado com isso. Ele só precisa abafar o assunto. Ministério da Justiça descarta a demissão de secretário que teve agenda com mulher, né, do chefe da facção. Integrantes da cúpula da pasta avaliam que a oposição busca usar a agenda do secretário para reforçar notícias falsas que tentam ligar o governo Lula ao crime. Você percebe como essa percepção da cúpula, a cúpula do ministério, e essa nota saiu, olha, às 4h39. Olha, a oposição quer usar fake news para ligar Lula à turma do mal. Vimos isso onde? Bom, no final do dia, a Eliane Cantanhede falou isso. Será que a Eliane Cantanhede, que é conhecida por receber mensagem direta do presidente da República, porque ela deixou isso claro ao longo do mês de junho, e isso está registrado no Atlas Brasileiro, se você colocar a Eliane Cantanhede, você vai ver qual episódio. Tem um vídeo onde ela assume isso. Saiu notícia na revista Fórum falando, Eliane Cantanhede corrige Jorge Pontual. Ela recebeu um zap do Dilma, né? Olha só, rapaz. A Eliane Cantanhede reverberando a narrativa da cúpula do Ministério da Justiça. Será que foi uma nota a pedidos? Foi o Lula, Eliane Cantanhede, que pediu pra você escrever aquela nota? Foi o Dino? Foi quem? Ou foi só uma coincidência? Porque o Brasil é o país das coincidências. Por outro lado, temos ainda alguns jornalistas que conseguem criticar. O Twitter mudou, né? Agora só aparece a foto, não aparece mais a manchete. Então eu substituo a foto por um print bacana e que é a notícia que o cara estava tentando compartilhar. Mas tá ali, ó. O José Fux, do Estadão, compartilhou a nota do seu colega Uguzo, que diz que Vida do CV destaca cada vez mais Flávio Dino como o maior desastre do governo Lula na segurança. E no âmbito da segurança também, já chegando aqui ao fim desse primeiro tema, um guarda-chuva daquele grandão é roubado dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. Segundo a AMAN, o crime ocorreu no Batalhão de Comando de Serviços. O inquérito será instaurado para apurar o ocorrido. O Clark até pergunta, de novo? De novo? Não tem 2 semanas, rapaz. Um monte de guarda-chuva foi roubado. De novo, mais um. Tá difícil, hein, gente? A era Lula tá demais, hein? Realmente, de novo. Clark perguntou tudo que tinha que ser. De novo? Mas, se reclamar demais, hein? Aí Bolsonaro volta. Não pode ficar calado. E também saiu essa nota. Mais um questionamento muito importante. A Folha diz que um absurdo, né? Um crime lá cresceu de 14,9%.
E feminicídio 2,6% no Brasil. Revela fonte de segurança. Tá. Aí, um perfil no Twitter fala o seguinte: sério que não tem nenhuma notinha de jornalista ligando as estatísticas diretamente ao presidente? Que, né, qualquer coisa que acontecia no Brasil, não era Bolsonaro, eles jogavam no colo de Bolsonaro. Qualquer notícia negativa. Ela até diz, né? Poxa, saudades quando antigamente todo mundo achava um culpado pra tudo. É porque antes era Bolsonaro. Um dos maiores feitos na segurança pública, né, foi a redução de óbitos. Foi salvar vidas. Os maiores feitos de Bolsonaro, depois de anos de PT, né, de um crescimento acelerado. E o engraçado é que o consórcio, esse mesmo consórcio vagabundo, falava que, não, é porque vocês têm que entender, não é que Bolsonaro fez um bom trabalho. É porque a turma do mal, o crime, ele se especializou. Ele está mais inteligente. Ele agora não precisa mais de métodos violentos para conseguir os seus objetivos. Então parece que de 2022 para 2023 o crime emburreceu de novo. E não sei por que eles se revoltaram e agora vai ter que ter um estudo sério, de preferência com alguma ONG ligada ao governo Lula, que o Lula seja muito, sabe, goste muito dessa ONG para explicar por que a turma do mal ficou meio burra e voltou aos métodos antigos, né? Por isso que a violência está aumentando, mas a culpa não é do Lula e muito menos os avanços são créditos de Bolsonaro, porque o objetivo é sempre esse. Nunca é focar na população, focar na melhoria do país. Não, 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 não. É uma concentração de poder. Temos que garantir que as oligarquias brasileiras vão continuar mandando em tudo, vão continuar boletando e o pobre vai continuar pobre assistindo a Rede Globo. Porque assim ele fica pobre para sempre. Vamos continuar. Vamos continuar para falar de confusões. E mostrar também algumas... Não sei nem se dá para falar hipocrisia, mas... algumas coisas tristes, sabe? Você vê realmente as nossas oligarquias desnudadas perante o Brasil. Perante o Brasil não, né? Que a maior parte do Brasil sequer tá percebendo o que tá acontecendo. Independente disso, ontem, isso aqui, a CNN postou 2h55 da tarde. Em discurso sobre o que está acontecendo no Oriente, Lula disse que Israel, né, tira a vida de inocentes sem critério nenhum. Vocês acham que isso é verdade? Falou aí, né? Está tocando terror sem inocentes, né? Sem nenhum critério. Só faltou falar que vai pro prazer. Beleza. Aí, após o Lula falar isso, a Confederação Israelita no Brasil respondeu, publicou a nota e falaram que a fala de Lula é equivocada e perigosa. Foi o máximo que eles... Olha o nível da crítica. Não, é equivocado. Olha o nível da crítica. Imagina se fosse Bolsonaro, né? Era dedo na cara, pedido de prisão. O presidente da CONIB, Cláudio Lottenberg, divulgou uma nota na qual disse considerar a fala do Lula equivocada e perigosa. Lottenberg também declarou também que as falas estimulam uma visão distorcida do conflito. Eu nem vou ler o que ele disse a mais. O Lottenberg era da turma do Dória. Já chegou a ser membro do LIDE, até coordenar uma área do LIDE, não sei se está mais, mas já esteve. Era muito amigo do Dória. Tenho quase certeza também que ele participou do governo Dória em algum momento. Mas independente disso, vamos esquecer o Dória por hora. Vamos só focar no caso do Lula e do Lottenberg, nossas elites, né? Nossos oligarcas. Olha que bacana. Menos de um mês atrás, né? Hoje é dia 14. Quase um mês atrás. 20 de outubro. Esse mesmo Lottenberg estava nessa mesma CNN falando que Lula pode ser um bom interlocutor pela paz. Valeu a pena, Lottenberg? Valeu a pena passar pano? Renuncia, cara. Renuncia. Porque você não representa o seu povo, cara. Renuncia. Renuncia, entrega o cargo. Depois de ontem, renuncia, viu? Tem que ter vergonha na cara. Ainda mais porque isso daqui não é uma gafe. Isso daqui não é um erro. 14 de maio desse ano. No programa WW, Cláudio Lottenberg debateu para que serve o Conselhão, que auxilia o Lula e do qual ele faz parte.
É por isso que o Lautenberg sequer consegue criticar o Lula. Ele sequer consegue, sabe, ser coerente e demonstrar o problema real das falas do Lula. Porque ele parece estar mais preocupado, né, com sua própria imagem, se manter no maior grupo dos oligarcas brasileiros, que é o conselhão do Lula, do que realmente repudiar o ocorrido, né? Ele podia, no mínimo, repudiar. Falar assim, ó, nós repudiamos formalmente a fala do Lula. Nem isso, ele foi homem o suficiente. Meu Deus. E não para por aí. Aqui é do ano passado. Desse mês também, de novembro. Tem um pouquinho mais, tem 1 ano e 4 dias, porque foi dia 10 de novembro. Cardiologista de Lula, Calil, comanda a comissão de especialistas para a transição na saúde. Drauzio e o Lautenberg também estão na lista. Aí o Lautenberg, ele não repudiou. Sabe o que o Lula fez? Ele repetiu. Gente, se você percebeu, esse vídeo aqui é diferente, ó. O Lula tá ali, ó, com o Flávio Dino, não sei se é o Capelli ali que tá com a cara cortada. Aqui é quando o Lula foi receber os brasileiros que foram repatriados. Até botar aqui ó, pra você ver, ó. Você vê o Lula que tá falando, ó. Lá no púlpito, lá, ó, com um fundo colorido, ó, né? Com a tela de LED ao fundo, bandeira do Brasil. Olha até a gravata que ele tava, o terno que ele tava. Aí o tempo passa, né? Nem tomou banho, né? O Lula é bem sujinho. Mas é todo lugar, ó. Aqui já é noite. Lula repetiu mais uma vez. E aí, Lautenberg? O sofrimento do teu povo, né? Fica pra depois. O importante é garantir o carguinho no conselhão, né? Ah, o Brasil do Lautenberg. Ah, dobrou a meta, na verdade. Falou com duas letras que o Estado de Israel está cometendo vários atos absurdos. Não é a palavra que ele usa. Ali, ó, nem vou falar. Aí continua. Eu até coloquei aqui, ó, as duas notas pra você ter certeza, ó. O Lula, ele falou e depois ele dobrou a aposta. Ali, ó. Lula disse que o povo, né, tira a vida de inocentes sem nenhum critério. Aí, na madrugada de hoje, ó, já era 00:26, assim diz, ó. Israel também, blá blá blá. Diz Lula ao receber repatriados. 2 vezes num único dia. 2 vezes num único dia. Aí, se liga. O governo exalta a operação de repatriação em resposta à ofensiva bolsonarista. Vai entender. A Globo passou o final de semana falando que o que Bolsonaro falou é narrativa, ninguém acredita, né? É balela, é conversa mole, é isso, é aquilo outro. Aquele papinho chato, né? Chato do Lula. Mas tudo bem. Deixa o Lula lá falar as groselhas que ele quiser, mas ficou, não sei o que é narrativa, não colou, fizemos aqui o levantamento da Quest, e o Lula segue aí. Mas precisa estar o tempo todo respondendo, tentar capitalizar em cima, tentar mostrar que foi ele. Parece que a população não tá acreditando, né? Mas tudo bem. Aí, quero voltar aqui em 2 coisinhas rápidas. No vídeo de ontem, eu trouxe esse tweet aqui da Tsuki, onde ela questionava na seguinte, que ninguém achou estranho que uma única pessoa da entrevista, só um cara da entrevista, pô, seja pela consórcio, seja por órgão federal, né? E o único cara que dá entrevista é um cara que exalta Lula. E aí a Tsuki tinha colocado ali à esquerda, o quadrado de cima, um print do Instagram dele, né? Vídeos elogiando Lula. A série depois colocou uma série de extras, na verdade, do Herbert Passos, mostrando inclusive que é um cara que já tinha dado entrevista pra Globo ainda em 2015, então é o repatriado do Lula, né, da Globo. E aí ontem, quando teve a repatriação, quem vocês acham que foi entrevistado? O repatriado do Lula. O homem da Globo e do Lula. Mais uma vez é ele dando entrevistas. Inacreditável. Aqui tá vendo, né? No canal oficial do governo, ó. Canal Gov. A Metrópolis colocou esse recorte. E tu acha que ficou por aí? Tento não pegar no pé. Olha aí. Mais uma vez, o repatriado do Lula e da Globo. Olha ele ali. No canal oficial do governo do Brasil. Engraçado, né, gente? Essas coisas que acontecem. Sempre o mesmo cara. O do Lula e da Globo.
O escolhido a dedo, né? O amigão, que faz o L. Tá bom. E aconteceu uma coisa engraçada ontem também. Deixar aqui que vocês tirem suas próprias conclusões. Me deparei com esse vídeo ontem, né? A Fernando postou falando o seguinte. Ela pergunta, né? Tá proibido criticar o Lula na Jovem Pan? Aí eu falei, aí por que ela fez essa pergunta, né? Aí eu fui assistir esse vídeo pra tentar entender. Tá ali a Dora Kramer no meio. E olha que a Dora Kramer é uma passapanista, assim, das melhores. Podia estar trabalhando na Globo. Boa noite para você, deixando um pouco a política de lado, falando sobre o lado humano desses brasileiros que já estão retornando aqui ao país, que passaram mais de 30 dias na faixa de Gaza. A gente tenta imaginar o alívio, mas a gente nunca vai conseguir se aproximar do que eles passaram, né? Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, não dá, é uma coisa inimaginável, evidentemente. Agora, eu achei a fala do presidente Lula um pouco desnecessária, do ponto de muito agressiva, né? Quando ele fala. Agora, em relação aos brasileiros, para a gente pegar os brasileiros especificamente. Bom, já a gente volta, então. Deixa eu só acrescentar que a gente tem uma convidada aqui, daqui a pouco, como a gente já falou, desembarcam os brasileiros que estavam em Gaza, mas o que aconteceu com muitos deles que estavam em Israel e já foram resgatados? A Dora Kramer começa a criticar o Lula e o cara meio que corta e depois entra problemas técnicos, ela não escuta mais ele, e aí ele corta pra 3 e vamos falar da convidada. Tirem suas conclusões, viu? Vou mandar esse vídeo lá no Telegram, você pode reassistir depois. Ainda envolvendo essas questões conflituosas, a matéria aqui é engraçada. É triste, mas ao mesmo tempo ela tem um... Não engraçado, é até ruim de usar, né? Até peço perdão. Mas eu entender por que eu cheguei a falar isso. Olha a manchete. PCO usa verba pública para pagar por serviços de defensores do Grupo H. Eu olhei assim, né? Eu falei, rapaz, o Eduardo Giroto é um cara que escreve na coluna do Guilherme Amado. Aí eu falei, pô, Guilherme Amado é esquerda, assim, extrema esquerda, né? Venera o Lula. Por que o Guilherme Amado tá batendo no PCO, né? Porque a turma do Guilherme... Por que o Guilherme Amado deixou a turma dele bater no PCO? Eu fiquei pensando comigo, né? Eu acho que realmente é importante você expor isso daí. Está ali, ó. O PSOL investiu R$ 1 milhão para pagar pelos serviços de militantes do partido que manifestam apoio às ações do Grupo H. A prestação de contas é referente a 2022. E isso eu realmente acho um absurdo. A legenda recebeu 3,1 milhão do fundo eleitoral e com doações de militantes arrecadou mais 3,180 milhões no ano passado. O partido de extrema esquerda gastou 555 mil materiais impressos na empresa JCO Gráfica Editora Limitada, que tem uma dirigente do PCO como sócia administradora. Olha que bacana, hein? Eita, rapaz, como é bom ser de esquerda. Lízia Sakai, candidata a deputada federal pela sigla em 22, gravou um vídeo no último dia 10, em que declarou apoio ao Grupo H. Outros 205 mil foram gastos pelo PCO com materiais audiovisuais produzidos por Francisco Wes Muniz. Ele se identifica no X como militante do partido. Ele também retweetou elogios ao Grupo H. Juliano Vital Brasil Simonar, outro militante do PCO, ganhou 136 mil para prestar serviços técnico-profissionais. Simonar usa o perfil no X para compartilhar imagens e textos em apoio ao Grupo H. João Vitor Dalzaker de Souza também é militante do PCO e recebeu mais 126 mil para prestar serviços técnico-profissionais. Ele compartilha postagens que classificam as ações do Grupo H como autodefesa. Abre aspas. A esquerda que não defende o Grupo H precisa nos explicar como que os palestinos vão enfrentar Israel, né? Diz a mensagem. O PSOL tem organizado atos em São Paulo em apoio à atuação do Grupo H. O presidente do partido já disse publicamente que concorda 1000% com o Grupo H. Sabe por que eu falei que eu achei essa nota... Eu devia ter falado nota intrigante. Porque, assim, expor essas informações é importantíssimo.
É importantíssimo expor. Só que não é o primeiro assunto polêmico que aparece. E essa exposição aparecendo na coluna do Guilherme Amado, eu falei, cara, tem algo errado acontecendo. Aí você lembra que é o seguinte, o que está acontecendo no Brasil hoje dentro da esquerda? Pra você tentar entender essa nota um pouquinho de forma mais ampla. Hoje tem uma disputa entre alguns grupos pelo engajamento, né? E pela aquela assim, ó, nós somos a esquerda para valer. De um lado você tem o Brasil 247, que está aí há muito tempo, desde que o mundo é mundo, né? Brasil 247, Revista Fórum, DCM. Se bem que até esses outros últimos dois estão tentando se descolar mais um pouquinho, tentando ter um voo solo, né? Ter voos mais altos. E do outro lado, você tem uma nova esquerda que vem surgindo. Uma esquerda mais bonita, com banho, pessoas mais jovens, que é a esquerda que quem vem construindo é o Eduardo Moreira. É o verdadeiro chefe do Guilherme Amado, né? Mas quem paga o salário é o Estevam do Metrópolis. O Guilherme Amado tá sempre lá batendo ponto no ICL, junto com o Demore, junto com o William de Luca, junto com toda a turma do ICL. E isso é um nome de peso. O William de Luca trabalhava na Globo, o Demore é do Intercept, o próprio Guilherme Amado. Aí tem o Chico Pinheiro, que era da Globo. O próprio Eduardo Moreira, o cara tem foto com a rainha, rapaz. Não é qualquer um. Então, nessa briga, e como o PCO tá lá sempre fazendo, inclusive, lives com o Brasil 247, e representa uma certa corrente na esquerda aqui, na crítica do identitarismo, pauta que o ICL abraça com força, mas tá um brigando com o outro. No final do dia, ninguém tá preocupado com o que o PCO realmente gasta dinheiro. Tu acha que essa turma tá preocupada? A turma só quer queimar o PCO. Pra jogar no colo da turma que o PCO faz parte e o ICL, essa nova forma de pensar, dominar os cérebros e as mentes dos militantes da esquerda nas redes sociais. Eu sempre tenho alguma coisinha por outra. Nunca é apenas o óbvio. Nunca é só o óbvio. Por isso tem que entender os pormenores. Ver quem escreveu a nota. Ver onde saiu a nota. Sobre o que ela está falando. O que está acontecendo naquele momento. Em que sabe que o espectro político esse cara se encontra. É um cara mais militante, é um cara menos militante. E tá aí. Tá aí. É importante. Muito importante expor. Mas eles só expõem quando vale a pena pra eles. É tipo esse escândalo que tá acontecendo do CV. Alguém cantou a bola, né? O cara não achou do nada. O Tássio Lohan, alguém cantou a bola. O Tássio Lohan, ele já soltou alguns escândalozinhos. O escândalo da Apex foi ele. Do Viana, que aumentou o salário, que mudou o estatuto na questão do inglês. São coisas que, cara, você não descobre do nada. Eu não acho que o Tássio Lohan fica lendo o Diário Oficial da União e sabe, ata de reunião. Você recebe no mínimo uma pista. E é sempre essa briguinha. Briga interna no petismo. Mas tudo bem, deixa ele lá. Avançando para falar um pouco de economia e falar também no desgoverno, olha só. Olha a cara de pau. Dos 801 milhões previstos para alfabetização, o governo não executou um centavo. Apesar de afirmar que a alfabetização seria a prioridade, o Ministério da Educação não executou um centavo do orçamento para 23, né, dos 801 milhões, como mostrou a reportagem da Folha de São Paulo. Falei, não, peraí. Então deixa eu ver aí, então, o que é que realmente aconteceu, né? Foi na matéria da Veja, da Folha de São Paulo, que fala assim, ó. Governo Lula não investiu nenhum centavo em novo programa de alfabetização. O MEC patina nos investimentos em duas das principais bandeiras do governo Lula para a educação básica, alfabetização e tempo integral. Para o orçamento de escolas de tempo integral, só 41% dos 1 bilhão da dotação prevista foram executados até agora. Ou seja, 410 milhões. A maior parte desta verba não tem relação com a nova política desse tema. No caso da alfabetização, a situação é ainda pior. A pasta não empenhou nenhum centavo dos 801 milhões previstos no orçamento de 2023 para um novo projeto que promete resolver os desafios no aprendizado de leitura e escrita das crianças brasileiras. Em junho, o governo lançou em evento no Planalto o novo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A promessa foi de investimento de 1 bilhão neste ano e mais 2 bilhões até 2026. O governo Lula elegeu a educação básica como prioridade, com foco na alfabetização.
Se é prioridade, por que então se desfez da CEALF? Por que se desfez? Por que se desfez do material que Bolsonaro deixou? Camilo Santana chegou à pasta amparado no discurso de que o sucesso nas prioridades do Ceará seria estendido ao país. Até agora, as redes de ensino estaduais e municipais não receberam nenhum recurso do compromisso. O MEC nem sequer empenhou qualquer valor. O empenho, uma reserva do recurso para determinada ação, né? Nada. Zero. Essa é a prioridade que o Lula dá para a educação das crianças. Dívida do Brasil deve se aproximar de 90% do PIB até o início da próxima década. Se confirmada, a conjuntura vai reforçar a tendência bastante negativa para o Brasil. O país já tem elevado endividamento para a economia considerada emergente. Aí diz assim, mais endividado do que países emergentes de economia similar. A média desse grupo é uma dívida bruta de 57,7% do PIB. Os países emergentes, os países que estão no mesmo nível do Brasil, a dívida lá, 57,7%. No Brasil, estamos chegando a 80%. Brasil de Lula. O Brasil acaba lidando com uma série de limitações. Tem, por exemplo, a margem menor para reagir a choques externos, né? Isso quanto maior a sua dívida. O que os economistas dizem, no entanto, é que ficou mais difícil para o governo conseguir melhorar o quadro das contas públicas apenas com o aumento da carga tributária. O ideal também seria rever os gastos. O cara tá falando, Lula, olha só, Lula, só aumentar imposto não vai resolver, camarada. Só aumentar imposto não vai quebrar o país, Lula. Tem que cortar gasto, painho. E a turma estava apontando que o Brasil controlar a dívida, que tem os juros, só para ficar no 0 a 0, tem que ter um crescimento de 2%. 2% no ano. Eu acho que não vai bater 2%. Na verdade, é um superávit de 2%. Perdão. Superávit de 2%. Aí, nesse cenário caótico, quem aparece? Cantanhede. Haddad celebra grande política e está otimista quanto a concluir a espinha dorsal da reforma em 2023. País caindo no buraco. E Helene Cantanhede, ela só arruma tempo para passar pano ou elogiar o governo Lula. E aí, o PT se moveu. Lindenberg Farias apresentou emendas para LDO para mudar a meta para 0,75 ou 1% de déficit. Valeu. O petista disse que apresentou 2 emendas. O engraçado é que é o seguinte, a presidente da Casa Civil discutiu uma meta de 0,5%. Lindenberg avalia que esse resultado primário ainda exigiria contingenciamentos. Ele fala assim, rapaz, já que vai mexer, faz o trabalho completo. Imagina colocar 0,5% e não cumprir. E não vai cumprir. Bote uma coisa na cabeça. Independente do número que o Lula colocar no papel, ele não vai cumprir. Não vai cumprir. Se o Lula botar 2, ele vai bater 2,5. Se o Lula botar 5, ele vai bater 5,5. Ele vai tirar, ele vai raspar o tacho da panela. Ele tá nem aí pra nada. Mas pra nada. E tá aí, gente. Pra onde vai a dívida brasileira? Pra onde vai a taxa de juros? O Lula tá contraindo a dívida em nome dos brasileiros. Alguém vai ter que pagar essa conta. Isso vai impactar na economia como um todo. Parece que o Lula tá tentando levar o Brasil para um lugar, assim, um ponto de não retorno. Vai falar, cara, não tem mais como dar certo. Quebrou. Tá impagável. Você colocou o país numa situação impagável. Parece que tá sendo o objetivo principal do Lula e do PT. Com o apoio da imprensa. Alguém tá ganhando com isso. Aí vem a Folha falar assim, o que esperar da economia no Natal de 24? Em vez de crescimento, fala-se colocar os pobres no orçamento. Bom, o orçamento acabou, mesmo tendo havido grande aumento de despesa em 23 e 24. É possível, ora necessário, cobrar mais imposto, mas esse extra apenas pagaria a despesa que não é coberta pela receita de impostos e, se vier algo a mais, reduziria o endividamento. A esquerda, ou muitos dos que passam por economistas na esquerda, acham que o aumento sem limite de dívida não é problema. Para começar, basta ver as taxas de juros, o custo de governar, o custo do governo tomar dinheiro emprestado. Em 2023, o PIB terá crescido principalmente por causa da agropecuária e o aumento da transferência de renda. Assim, o PIB está crescendo porque o governo basicamente estudia da economia, né? Deu o pobre gastar, o pobre está gastando, aí não sei se realmente está crescendo, é transferência de renda. O dinheiro que a mão não, o povo está gastando.
O IBGE e Conab estimam que a safra será ainda excepcional, mas menor do que esse ano, né? Esse foi de 24. Ao risco do El Niño, né? A renda das exportações, grosso modo petróleo, grãos, comidas e ferro, não deve aumentar. E a arrecadação está caindo. E os impostos estão aumentando. Aí você vê, né? Tá todo mundo do consórcio te falando que o Brasil tá dando certo. Principalmente a Miriam Leitão. Então fica vendo as notícias. Varejo alimentar tem queda de 6,7% em volume de vendas em outubro. Bom, é pobre come. Eu não sei, varejo alimentar é difícil, né? Será que varejo alimentar é comida? Parece que é, né? E aí, Miriam, o que é que eu digo? Eu não posso falar que pobre não come comida, porque pobre come comida, né? O pobre ainda não aprendeu a fazer fotossíntese. E aí? Vendas no varejo tem queda anual de 2,8%. Aqui é varejo como um todo. Né? Ali é varejo alimentar. Segmento de livros, jornais, revistas e papelaria teve a maior queda do mês passado, seguido de hiper e supermercados e de alimentos. Né? Reconfirmando, ó, queda na venda do supermercado, nas vendas dos supermercados e de alimentos. As pessoas estão comendo menos. E eu não acho que é por causa do verão, né? Para ficar magrinho. Tanto que você vê isso aqui, ó. Supermercados lideram dívidas no cartão de crédito. Eu achei esse comentário bem pertinente, que a Flávia Leão fala assim, ó. Para poder comprar comida, brasileiros ficam endividados com cartão de crédito. E aí, gente? Quase 60% das dívidas de cartão são por compras em supermercados. Esse é o Brasil do Lula. Eu acho que tá dando muito errado e a imprensa tá escondendo. Eu acho que quando esse véu cair, quando a realidade aparecer, Ave Maria. Deixa lá, né? Após boom de resultados em 2022, lucro líquido da JBS cai mais de 85%. Faz o L, né, pai? Faz o L. E talvez isso daqui possa crescer ao longo de hoje e dos próximos dias. Que é o seguinte: a Magalu anunciou um fato relevante. O que está grifado está escrito assim: ó, foram identificadas incorreções em lançamentos contábeis relacionadas ao período de competência do reconhecimento contábil de bonificação em determinadas transações, como é blá blá blá, né? Sim, parece que a Magazine Luiza foi de Americanas. Tá aparecendo. Qual é o rombo disso daí? Qual é o impacto disso aí no final? Não sei, né? Mas foi um fato relevante. Teve que, assim, né? Avisar para o mercado. Será que foi mais uma empresa que vai de Americanas? Quem vai pagar essa conta? Quem vai? Não sei, né? É que a gente sabe que a Magazine Luiza, a Trajana, é amiguíssima do Lula, né? Eita, esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do Lula. Mas vamos comentar. Tem mais. Essa daqui é de doer, viu? O Brasil do Lula. Governo capta 2 bilhões de dólares no mercado internacional em primeira emissão de títulos verde com selo SG. Gente, aconteceu. Aqui não é mais aconteceu, agora é oficial. O governo está emitindo títulos soberanos da dívida lastreados em SG. O que significa que esse dinheiro que o governo está aí, né, contraindo dívida, só poderá ser utilizado em projetos SG, projetos verdes. Estão nos endividando para avançar com a agenda verde. Você viu ali que 800 milhões para educação. Alfabetização, que é a base. O alicerce mais fundamental. Aqui tá aí, ó. Para SG, vamos criar uma dívida de 2 bi de dólar. Gente, não é 2 milhões, é 2 bilhões de dólares. Tá 10 milhões de reais. Vai ter que ser pago. Com juros, viu?
taxa do investidor ser 6,5% por ano. Você vai ter que ser pago, viu? Quem que vai bancar isso? E onde esse dinheiro vai ser alocado? E na hora que alocar esse dinheiro, o que vai estar ganhando, né? Com esses projetos verdes SG? Isso daqui acende uma maldade em relação ao país de uma forma sem igual. Avançou, já tá aí, não tem mais o que fazer, não tem mais o que ser desfeito. E o governo Lula está dando de braçada, porque em torno dessa agenda verde, assim, não tem oposição, né? Não sei lá, o pessoal não acha que é importante, não é, etc, tudo mais, mas tá acontecendo, gente. Tá acontecendo e o governo Lula tá avançando aí com toda a sua agenda ideológica. Isso aí vai colocar o objetivo no final mesmo, colocar o Brasil de joelhos para algumas pessoas que querem nos controlar. Tá ali, ó. Fundo do mega investidor Jorge Soros investe 15 milhões de dólares em projetos na Amazônia brasileira. Segundo o Soros, esse projeto vai ajudar 700 mil pequenos agricultores, gerar 1.000 empregos diretos. Tu acha? Eu acho que não. O que é engraçado é o seguinte, ó, o Fundo Soros de Desenvolvimento Econômico, braço de investimento de impacto da Open Society, anunciou seu primeiro aporte no Brasil. Vai investir 15 milhões no Fundo para a Biodiversidade da Amazônia. E olha como fica estranho. Né? Para colaborar para a preservação da floresta em pé. Ou seja, para garantir que ninguém vai derrubar uma árvore, que ninguém vai se desenvolver no final do dia. Olha que engraçado. Esse fundo que o Soros colocou mais, 75 milhões de reais. Esse fundo, ele é gerido pela Impact Earth. O Impact Earth não me parece um nome em português, né? Parece um nome, sei lá, em inglês. A Impact Earth, que gere esse fundo, é uma organização britânica voltada para o financiamento de projetos de impacto social. Tá tudo errado. O Soros colocando dinheiro no fundo que é gerenciado pelos britânicos para salvar a Amazônia. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira conosco. Tá de brincadeira. Gente, eu não preciso saber pra onde o dinheiro tá indo ou o que vai ser feito. Tá ruim. Tá ruim. Vai dar ruim. Vai dar errado. Não precisa. Vai dar ruim. Pode ter certeza que tem alguma maldade acontecendo aqui. Mas tem alguma maldade. Tem alguma maldade. Pode anotar que tem uma maldade muito grande sendo feita. Esse cara não gosta de ser humano. Ele não tá ajudando pessoas. Ele tá atrapalhando. Mas pode ter convicção disso. Tanto que você vê aqui, ó. Guajajara, da turma do Soros. Ela pede pressão global pela manutenção do veto ao marco temporal. Tem como ser mais entreguista do que isso? Tem como ser mais vassalo que isso? Tu é ministro de um governo e tu tá pedindo para outros países fazerem pressão contra o seu próprio país. É muita vassalagem. Aí está ali, ó. Guajajara pediu uma mobilização global. Ela ainda falou isso no evento que ela participou na segunda, do Encontro Anual sobre Desenvolvimento Social e Sustentável do Clube de Madrid. Abre aspas. Peço o apoio e a manifestação de vocês contra a derrubada dos vetos do presidente Lula sobre o marco temporal. Vocês acham que essa mulher tem alguma preocupação com o Brasil? Aí você vê aqui, ó. Por que a Guajajara não pede um apoio e uma pressão internacional para eles, né, dar um sacode no Lula? E o que eu acho bacana dessa matéria é o seguinte, ó. Quando você olha o subtítulo, você consegue entender o impacto do que está acontecendo agora e mostrar a hipocrisia do Leonardo DiCaprio, da Anitta, da Greta, da Guajajara e todo mundo mais. Pantanal registra mais de 2.000 focos de incêndio em 13 dias. 2.000. Aí tu fala, pô, isso é muito. Às vezes pode ser normal pro período, né? Segundo o INPE, os números representam um salto expressivo na região que teve 57 casos no mesmo período, em 2022. Ano passado, na era Bolsonaro, foram 57 casos. Hoje, na era da Lula, na era do amor, em 13 dias, 2.000. Mais de 2.000. É apenas 20 vezes mais. E onde está a turma da Guajajara? Onde está a pressão global para salvar o Pantanal?
Elon Musk fala que se a inteligência artificial ficar a cargo dos ambientalistas, meu amigo, vai levar ao fim da humanidade. Pode levar, né? Eu acho que faz sentido. E eu quis trazer isso por quê? Porque ele fala isso também, ele também não é bobo, né? Tipo aquela do Guilherme Amado. Critica o pessoal, mas tem uma coisinha por trás. Mas ele não tá de todo errado também. Que é o seguinte, ele colocou essa chargezinha aqui. Vocês podem ver, tá o leãozinho, né? Que se representaria o Reino Unido, né? Inglaterra, os britânicos. Uma mulher ali que é a Europa. Um dragãozinho que é os comunas. E o tio Sam, né? Que é os Estados Unidos. E aí, tá ali AI Safety Summit, seria assim o congresso, né? Da inteligência artificial segura. Aí a Inglaterra fala, nós declaramos, aqui vou ler, né? Nós declaramos que a inteligência artificial possui um potencial catastrófico, né? Um risco para a humanidade, termina ali com o Gilson. E aí embaixo tem uns quadradinhos que mostram que eles estão pensando na cabeça deles. E diz, né? E eu não consigo esperar, não vou conseguir esperar para desenvolver isso primeiro que todo mundo. É o papinho, é o mesmo de sempre. São tecnologias que são risco para as pessoas comuns, mas eu vou desenvolver do jeito certo, viu? Vocês ficam sem. Deixa que eu resolvo. É tipo rede social. Não, temos que censurar. Por quê? Porque deu errado. Se tivesse dando certo pra eles, tivesse dando certo, tivesse todo mundo apoiando Lula, tivesse todo mundo comprando os produtos, assinando, né? Virando assinante da Globoplay, tá tudo bacana. Mas não tá. Então a gente tem que censurar. Temos que censurar. E aí nesse debate eu pergunto, você acha que lado Lula vai ficar? O lado do povo? Ou sei lá, algum lado aí que não vai trazer nenhum tipo de ganhos? É que só fica de questionamento final, né? Enfim, já tá aqui no final do vídeo mesmo. Vou mandar o vídeo da Dora Kramer com problemas técnicos, né? Vai para lá no Telegram, link tá na descrição. Vote em mim na iBest. Você já votou uma vez, dá pra votar duas. Me ajuda a derrotar os petistas. Me ajuda a derrotar a Sandra Nemberg. Me ajuda a ganhar um prêmio na vida. Nunca ganhei nenhum prêmio. Vai ser o primeiro prêmio que eu vou ganhar. Com o apoio de vocês. Porque se não for com você, não tem como ser com o apoio de ninguém mais. Se gosta do meu trabalho também, posta no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um pé na descrição. Quiser relembrar que História Festa da Cantanhede, recebendo mensagens no zap para corrigir o seu colega de trabalho, procura lá no Atlas de Junho, kimpaim.com.br e compartilhe o vídeo. Volta amanhã e aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fui!